Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à Jornada Smart 10K. Meu nome é Gabriel Moreira, eu sou especialista em vendas de celulares e estou há mais de 8 anos no mercado de celulares. E nesse evento eu vou abrir os seus olhos para esse mercado que está cada vez mais crescendo no Brasil e te mostrar as oportunidades que você pode ter para entrar nesse mercado. E se você não está interessado em ganhar dinheiro vendendo celular, essa aula não é para você. Não perde seu tempo aqui comigo não, porque nessa aula eu vou jogar as cartas na mesa e abrir o jogo de como você vai conseguir chegar do zero a 10 mil reais por mês vendendo celulares. Assim como eu e assim como vários dos meus alunos e assim como o Janiel, que eu vou pedir para a minha equipe colocar o vídeo de depoimento dele aqui na tela agora. Meu nome é Janiel, sou do interior do Paraná, sou especialista em vendas de iPhones e eu conheci o Gabriel já tem bastante tempo que eu fui a ter a comunicação com o público, fui descobrir esse mundo da tecnologia, vendas de celulares e tudo mais. E a partir daí eu comecei a me desenvolver, tanto a questão da comunicação quanto na questão das técnicas de vendas e comecei a conhecer esse mercado de celulares, né? Me aprofundei depois na parte de iPhones, mas tudo que eu aprendi até hoje foi devido aos treinamentos, por ter orientação, e isso foi de grande ajuda para que eu começasse a iniciar o meu negócio quando eu absorvi o conhecimento, chegar no nível que a gente está hoje, construir todo o patrimônio que a gente conseguiu hoje, do absoluto zero. Então, ele foi a pessoa que me orientou para que eu começasse, para que eu conhecesse esse mercado de celulares e ver o quão gratificante é olhar para trás, ver com tudo que a gente, com o pouco que a gente começou e hoje tudo que a gente tem através das vendas celulares. Então esse é um mercado que está em crescente, a tendência é crescer muito mais, não apenas o mercado de iPhones, mas o mercado de celulares, né? A tecnologia em si vem crescendo muito e esse é um mercado extremamente lucrativo que você também pode ganhar muito dinheiro, assim como eu fiz no longo desses 4 anos, 5 anos que eu comecei a empreender. E pessoal, o pessoal que sempre fica falando, tipo, mas eu não tenho capital, não tenho dinheiro para começar, isso aí é normal, tá? Eu comecei literalmente do zero, né? Porque não tinha nada, absolutamente nada. Comecei apenas com o meu celular de uso e um pouco de conhecimento que eu tinha, que eu inclusive fui me aprofundando mais ao longo do tempo. Passei necessidade, passei fome quando eu ia para algum lugar buscar algum tipo de aparelho. Se eu comesse, eu já perderia uma parte do lucro, já não tinha mais para inteirar para comprar outro aparelho. Então, literalmente, ninguém começa assim com um capital. Eu literalmente comecei do zero e tive que começar ali realmente, né, começar de baixo, como qualquer um de vocês aí que está me assistindo, às vezes que fica duvidando da sua capacidade, por não ter um capital próprio, por não ter um patrimônio ali para poder investir, né, não tem de onde tirar, mas é possível você começar aí com 100, 200, 300 reais, você multiplicar isso por 10, 100, 1000 vezes aí, com certeza ao longo dos tempos. Então essa questão aí não tem justificativo se você coloca isso na sua cabeça, que você não tem dinheiro, não tem patrimônio. É só você querer e você pode começar do zero, assim como eu fiz sem dinheiro nenhum. Eu tinha apenas o meu celular. Então eu tive que vender o meu celular de uso para conseguir um pouco de grana para poder investir em alguma outra coisa, para poder gerar o caixa, para poder comprar meu primeiro aparelho e ainda ficar com o celular. Senão, obviamente, não tinha como eu trabalhar, não tinha como responder o pessoal, não tinha como fazer anúncio, nada do tipo. Então vendi o meu próprio celular, consegui umas migalhazinhas, inteirei com alguma coisinha, vendi mais alguma outra coisinha ali, fui fazendo um capital, consegui mais um pouquinho de dinheiro e comecei dali com o meu celular e mais uns 200, 300 reais das outras coisas que eu tinha vendido para conseguir o meu primeiro investimento ali para poder iniciar no mundo das vendas de celulares. E a partir disso, logo em seguida o negócio já começou a deslanchar. Nos primeiros meses eu comecei a vender, já comecei a ver que era bacana, mesmo que eu não vendia todo dia, já dava frutos, já dava um certo lucro. Eu comecei a entender que, obviamente, as coisas não seriam do dia para a noite, mas nas primeiras semanas, os primeiros meses ali, já via o resultado entrando, assim como você também já vai ver nos primeiros dias, assim que você tomar atitude e começar a agir com o que você tem. Aí o pessoal às vezes costuma perguntar, mas qual que é o limite? Onde que eu posso chegar? Quanto que eu vou ganhar com essa brincadeira aí? Já faz bastante tempo que a gente está faturando bem mais do que 10 mil reais mensais. Então, no início você pode começar ali, eu vendi 3 celulares, ganhei 100 reais cada, são 300 reais, você vai reinvestir sempre esse capital, que foi o que eu fiz, né? Graças aos aprendizados,
ali com o Gabriel que eu tive ao longo do tempo, ele sempre me auxiliando, me instruindo a fazer sempre as melhores escolhas, e isso se tornou um caminho muito mais fácil. E hoje vocês têm esse conteúdo aí de bandeja de todo o sofrimento que ele teve, que ele me passou, que me gerou resultados através, né, dos ensinamentos, do conhecimento dele. E hoje eu posso falar que eu já realizei muitos dos meus sonhos que eu nunca imaginava que eu fosse conseguir com 21, 22 anos, né? Com 21 anos já andava de BMW, graças a Deus, por poder trabalhar e já ter um certo conhecimento. Hoje, graças a Deus, já pude realizar muitos outros sonhos também, e você com certeza vai ser o próximo dessa lista a poder alcançar o seu grande sonho que você tem. Basta você começar com o pouco que você tem, e se a gente conseguiu, pessoas simples como nós conseguimos, vocês também podem conseguir com certeza. É só começar. Isso é completamente possível. Basta você apenas agir, que foi como eu fiz, né? Graças aos ensinamentos e à participação do Gabriel na minha vida. E se você entrar nessa jornada do Smart 10K, com certeza você vai ser o próximo a estar dando esse depoimento aí dos mais de 10 mil faturados mensais. Já faz bastante tempo que a gente está faturando bem mais do que 10 mil reais mensais. E agora que você viu o vídeo de depoimento do Janiel, sabe como o Janiel conseguiu chegar nesse resultado? Foi através do meu método, o método Smart 10K, que eu vou te explicar como que eu consegui chegar nesse método. Então já pega o papel e a caneta aí e já vai anotando. Tem várias pessoas que já me conhecem, que já me seguem no Instagram, que já acompanham os meus vídeos no meu canal no YouTube e já sabem um pouco da minha história. Mas para você que não me conhece, eu vou resumir para você um pouquinho do que eu passei para chegar até aqui e como que eu consegui chegar no método Smart 10K. Eu nasci em Nova Fátima, no interior do Paraná, uma das menores cidades do Brasil, só 8 mil habitantes para você ter noção. Eu venho de um lar tão humilde que, para você ter noção do tamanho da humildade da minha família, de onde eu venho, quando eu tinha 5 anos de idade, quando a gente ia no mercado, a minha mãe me falava que os ovos de Páscoa era chuveiro, porque não tinha condição financeira para comprar aquele ovo de Páscoa pra gente. Então ela falava que aquele ovo de Páscoa era chuveiro no mercado. A gente falava, nossa, as pessoas estão precisando tomar banho, né? Quanto chuveiro para vender? Aos meus 9 anos de idade, eu comecei a vender picolé nas ruas da minha cidade. Eu me tornei o melhor sorveteiro da cidade e me descobri nas vendas. Percebi que eu gostava muito de vender as coisas. Isso me motivava. Então eu fui ser vendedor em vários outros negócios. Eu vendi doce, vendi peixe, vendi salgado, vendi publicidade e propaganda para os comércios da minha cidade e da minha região. Aí eu vi que vender publicidade estava dando muito dinheiro. E eu montei a minha própria empresa de publicidades com 14 anos de idade. E essa empresa eu montei no fundo do quintal da casa dos meus pais. Imagina como que eu era visto pelas pessoas. Um moleque de 14 anos, empresário, dono dessa empresa de publicidades. Depois eu montei minha própria sorveteria. Depois, imagina só a minha cabeça. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro, ajudar meu pai, que é mestre de obras. Ô, serviço pesado pra caramba. Carregar saco de cimento nas costas. É um serviço pesado mesmo, viu? Aí eu vi que serviço pesado não era pra mim, não. Aí eu fui trabalhar num supermercado. Enquanto eu estava me esforçando, né, trabalhando de servente de pedreiro ali, o dono da construção, que o meu pai estava fazendo naquela casa, era dono de um supermercado. Então ele viu o meu esforço ali e me chamou para trabalhar no mercado. Depois eu fui trabalhar de garçom numa lanchonete, mas percebi que enquanto eu estava trabalhando para os outros, eu não estava feliz, tendo que receber ordem, né, tendo que cumprir horário, trabalhando para as outras pessoas. Então naquele momento eu comecei a perceber que aquela não era a vida que eu queria. Porque eu sempre sonhei em ser rico, sempre sonhei em ganhar muito dinheiro, ter as minhas próprias empresas, eu sempre sonhei em ser meu próprio patrão, pra você ter noção. Então eu sou um pouco como você. Eu percebi que o meu sonho mesmo era empreender e ter o meu próprio negócio. Então eu estudei muito e me tornei técnico em informática. Eu me tornei técnico em informática porque eu fui roubado. Você acredita? A gente era criança e o nosso pai deu um computador pra gente, né, de presente, pra gente assistir nosso desenho, jogar nossos joguinhos na época, pra mim e meu irmão. E a gente levou esse computador para formatar num técnico. Esse técnico roubou, né, a nossa leitora de CD e DVD, nossa gravadora, e colocou uma gravadora de CD e DVD velha lá dentro, né? Chegou em casa, aquela leitora de CD e DVD não funcionava para rodar os nossos jogos, né? Então foi aí que a gente levou esse computador para um outro técnico numa cidade vizinha
e esse outro técnico descobriu que essa gravadora não era daquele computador, era uma gravadora velha que não estava funcionando. Então eu fiquei tão nervoso, falei pro meu pai, nossa, como pode, né, a gente levar o computador pro cara formatar o computador da gente, o cara demorou um mês e ficou enrolando a gente, e quando devolveu o computador ainda aquela gravadora não era nossa. Foi nesse momento que eu vi, né, aquela realidade, aquela dura realidade, né, falei pro meu pai, não, calma filho, calma que Deus vai tomar os caminhos. Pensei assim comigo, eu vou me tornar técnico em informática, vou arrumar o computador das pessoas e não vou passar ninguém para trás. Eu vou arrumar o computador de todo mundo e não vou roubar ninguém. E foi aí que me despertou, deu aquela luzinha, acendeu na minha cabeça para mim entrar para esse mercado de informática, esse mercado em si de tecnologia, né? Então eu fui e fiz o curso de informática e para aprender na prática, fui trabalhar de graça numa informática, eu andava de carona, levava tapa na cabeça quando eu trabalhava de graça nessa informática, ganhava apenas R$10 para o almoço. Ele me dava R$10 para mim comer uma marmita e com esses R$10 eu comia um salgado de R$1 e mais um suco de R$1, gastava R$2 e guardava esses R$8. Até no almoço eu empreendia. Não dou esse conselho, não faz isso não, porque depois me deu gastrite e tudo mais, né? Mas para trabalhar nessa informática, eu pegava carona, andava 30 quilômetros da minha cidade até a cidade vizinha, 30 para ir, 30 para voltar, de carona. Pra você ter noção, eu cheguei a andar até já com um traficante pegando carona, né? Mas não desisti, fui, trabalhei de graça, porque naquela época ninguém me arrumava um serviço nessa outra cidade, né? E aí, trabalhando de graça, levava até tapas na cabeça para aprender, e foi aí que eu aprendi a ser técnico em informática. Aí então, eu montei meu laboratório técnico no fundo do quintal da casa dos meus pais novamente, e comecei a trabalhar consertando os computadores das pessoas. Eu andava com a mochilinha nas costas, com o PC das pessoas dentro. Então até hoje eu fico pensando, como que as pessoas confiavam naquele moleque, né? Moleque 14, 15 anos aí, carregando aquele PC nas costas. De bicicleta ainda, para você ter noção. Eu ganhava uma boa grana com isso. E com o dinheiro eu até comprei meu primeiro lote, meu primeiro terreno com 16 anos de idade. Eu paguei R$30 mil nesse terreno, dei R$10 mil de entrada e parcelei o restante. Eu fui emancipado para poder comprar esse terreno. E então, essa é a parte do porquê que eu entrei para o mercado de vendas de celulares. Vou te contar agora. Começou a cair o serviço de informática e todo mundo começou a usar celulares. E a demanda para conserto de computador estava tão baixa que eu não estava conseguindo pagar as parcelas do terreno que eu comprei. Porque eu dei R$10 mil de entrada, mas ainda ficou 10 parcelas de R$2 mil por mês para poder pagar. Então, começou a cair a demanda de informática, eu não tinha dinheiro para pagar aqueles R$2 mil por mês e eu não queria deixar atrasar as parcelas do terreno, né? Então, eu corri aproveitar a onda do momento, né? A onda do momento que eu estou surfando nessa onda até hoje. E me especializei em técnico de celulares. Nessa onda do momento, eu estou surfando nela até hoje, ganhando dinheiro aí há mais de 8 anos no mercado de celulares. Fui fazer esse curso na Tecnoponta Treinamentos, até então a segunda maior escola de técnico de celulares do Brasil. Cheguei de São Paulo, fui montar minha primeira loja física. E quando fui montar a minha primeira loja física, eu fui desencorajado. Quando eu consegui fechar o contrato com a dona do ponto, cheguei em casa, né, com 16 para 17 anos ali, tinha uma pessoa da minha família em casa que falou, você tá doido, moleque? Como é que você vai conseguir pagar aluguel, água, luz, internet, tudo que precisa para manter uma empresa aberta? Você não tem nem 18 anos ainda? Né, eu tudo empolgado, me jogou aquele balde de água fria, né, me dando um conselho negativo para mim não poder, para mim não abrir a minha própria loja de celulares, né, mas foi por pouco tempo que eu fiquei triste ali, só no outro dia já fui pintar a loja, minha mãe me ajudou a pintar essa loja, primeira loja até então de celulares que eu montei, com 16 para 17 anos. Não tinha quase nada para vender na loja, afinal era com dinheiro emprestado no meu pai que eu comprei as primeiras mercadorias na época. Tinha 3 capinhas, tinha meia dúzia de película e só uns 2 pendrive. As pessoas chegavam na loja e encomendavam as mercadorias, porque muitas das vezes via ali que não tinha mercadoria para vender, né? Então eu pegava e fazia a encomenda daquele acessório que a pessoa precisava para o celular da pessoa. E o serviço começou a aumentar muito e eu não estava dando conta de tanto celular para arrumar. E olha que isso numa cidade de 8 mil habitantes. E ainda tinha concorrência, mas aí eles não faziam muito bem o serviço. Eles não faziam o serviço tão bem feito como eu. Então eu chamei a minha mãe para ser a minha primeira funcionária e para me ajudar no atendimento, para eu poder focar só no laboratório técnico, enquanto eu arrumava os celulares ali, né? A minha mãe ficava na frente, no balcão, atendendo os clientes.
E o negócio começou a crescer, então eu formei uma equipe com 17 para 18 anos, minha equipe já tinha 4 pessoas, já eram 4 pessoas na equipe, e eu me sentia realizado, eu não tinha nem feito 18 anos ainda e já era patrão, né? Não tinha nem feito 18 anos ainda e já era patrão. Tava vivendo a vida que eu queria. Então eu comecei a vender celular da Blue naquela época, porque eu não tinha capital, né, para comprar e investir em celular Samsung, Motorola aí. Até então, naquela época ainda não tinha chegado os celulares Xiaomi no Brasil, né? Isso aí falando aí há 8, 9 anos atrás. Então eu comecei a vender celular da Blue por ser mais barato e o negócio deu tão certo que a gente começou a fazer ação de venda de celular até nas portas do supermercado. E a gente ganhava a clientela na nossa pacata cidade de 8 mil habitantes. A gente então comprou a concorrência e eu inaugurei a minha segunda loja física no ano de 2018. A segunda loja física de celulares que eu comprei, né? Acabei comprando meu concorrente. Aí eu montei um escritório para vender celular para todo o Brasil. E em 2021 montei minha terceira loja física, dessa vez em outra cidade. E começou a crescer muito o meu negócio, mas administrar várias lojas é um pouco complicado. Aí eu trabalhava até 10 horas da noite, trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava feriado. Eu estava ganhando dinheiro pra caramba, mas estava me matando de tanto trabalhar. Tive gastrite nervosa, enfim, resolvi vender a minha terceira loja para focar mais nas vendas online e nas 2 lojas físicas da minha cidade mesmo. Então, quando eu vendi essa loja e parei de ter problema com funcionário, eu coloquei a minha cabeça mais no lugar um pouco e comecei a ter o tempo um pouco mais vago, né? Aí fiz vários cursos de técnica de venda, curso de empreendedorismo e fui me aprimorando um pouco de conhecimento que eu pegava em cada curso e aí eu criei o meu próprio método de venda de celulares. Enfim, eu decidi dividir esse método com o mundo porque eu percebi uma coisa. Se eu gosto tanto dessa área de celulares, eu deveria também começar a ensinar as pessoas a conseguir ter o sucesso na sua vida, né? Vendendo celular assim como eu estava tendo aquele sucesso. Porque essa parada faz o meu coração cantar, né? E como eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre gostei de fazer a diferença na vida das pessoas, então eu criei um método para que através desse método eu pudesse ajudar a maior quantidade possível de pessoas a ganhar a vida com celulares. Assim como eu. E esse é o método Smart 10K, que é o exato passo a passo que eu usei para alcançar esse nível de faturamento líquido mensal, que é o tanto que é possível ganhar tranquilamente por mês, 10 mil reais por mês vendendo celulares, que é o tanto que eu ganho hoje. E fazer com que você que está aqui assistindo essa aula também consiga atingir esse faturamento mensal através do meu método. E agora eu vou abrir os seus olhos para esse mercado que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Eu vou pedir para a minha equipe ir colocando as fotos. Dá uma olhada nessa oportunidade que nós temos no Brasil. No Brasil tem mais celular do que pessoas. E a tendência é aumentar cada vez mais. Já que hoje os celulares estão fazendo de tudo. Ainda mais depois que inventaram o Pix, né? Hoje você não precisa nem ir no banco mais para pagar uma conta, pagar um boleto, fazer uma transferência. Você faz tudo da sua casa. Faz tudo pelo celular. O celular está se tornando cada vez mais parte das nossas vidas. A gente até brinca na loja com os clientes que hoje o celular se tornou um braço direito da gente, se tornou uma parte do corpo da pessoa. A pessoa vem na loja, né, com a película quebrada, às vezes com a tela do celular quebrada, para trocar, fala, nossa, pelo amor de Deus, me socorre que eu não consigo ficar sem o celular. Então, hoje o celular se tornou a parte da vida das pessoas. Hoje, todo mundo tem celular. Até uma criança, um bebê, os pais já dão celular para ela. Aquele velhinho, aquela velhinha que a gente acha que não sabe nem ler e escrever, até esse está tendo celular hoje em dia. Ou seja, hoje no Brasil, nós temos aí mais ou menos 210 milhões de habitantes, né? E tem mais de 250 milhões de celulares ativos. Ou seja, tem mais celular do que gente, né? Hoje, se for para você começar só com acessório, que é capinha, película, você vai ter um oceano azul de oportunidade. Porque quase ninguém fica sem usar capinha e película no celular, né? A maioria das pessoas sempre quebra a película e onde ela vai? Numa loja de celular para trocar a capinha e a película. E deixa eu te contar uma coisa que você não vai acreditar, que é o tamanho do lucro das vendas desses acessórios. Você não tem noção de qual que é o preço de custo de uma capinha e de uma película. Você não tem noção, eu acredito que você nunca viu falar qual que é o preço de custo, né, de uma capinha. Uma capinha de celular, para você ter noção, o preço
né? O preço médio de custo de uma capinha é em torno de 3, 4, até 5 reais uma capinha, preço de custo de uma capinha de celular. Vai depender do modelo, né? Uma capinha anti-impacto, uma capinha veludada, uma capinha carteira aí. Uma capinha carteira um pouquinho mais caro, mas esse mais caro que eu falo é R$1 mais caro. Uma capinha de carteira aí, você vai pagar aí 6, 6,50, no máximo 7 reais. Tá? E uma capinha de iPhone, uma capinha dessa estilo original da Apple, né? Uma capinha de iPhone, você vai pagar em torno de 7, 8 reais preço de custo. Agora vamos falar o preço de venda dessas capinhas para você ter noção. A capinha, uma capinha ali anti-impacto que você pagou 3, 3,50, 4 reais. Na minha cidade, hoje, nós vendemos ela a R$ 27,90 para você ter noção. Pagou 3, 3,50 de custo, vai vender a R$ 27,90. Não é um mercado com 100% de lucro. Muitas das vezes, principalmente em acessórios de celular, é um mercado aí de 700, 800, até 1000% de lucro em cima do que você pagou de custo no acessório. Uma capa carteira que você pagou aí 6, 7 reais no máximo. Sabe quanto que a gente vende nas nossas lojas hoje? A R$ 39,98. Certo? Os modelos mais antigos aí a gente vende a R$ 36,90. Mas olha quanto a gente pagou de custo. Vamos colocar que a gente pagou R$ 6,90 de custo. Vai vender a R$ 36,90. R$ 30 reais de margem líquida que você vai ter. Pagou R$ 6,90. Vai vender a R$ 36,90. Você vai ganhar R$ 30 reais, né? Na venda de uma capinha, para você ter noção. Uma capinha carteira. A capinha veludada, eles vão pagar em torno de 4, 4,50. Vai vender, a gente vende a R$ 29,98. Eu estou falando essa média de preço porque vai variar de região para região. Tá? Falando essa média de preço que a gente pede hoje aqui nas lojas Moreira Celulares, nas minhas lojas aqui na minha cidade, certo? Mas tem lugar, se você vai num shopping, por exemplo, uma capa dessa aqui custa 50, 60, 70 reais. Uma capa para iPhone num shopping, pode pesquisar para você ver, é 120, 130 reais. E sabe qual que é o preço de custo? Sabe quanto que o dono da loja de shopping paga numa capinha de iPhone? O mesmo que você vai pagar no preço de custo. 6, 7, no máximo 8 reais ali numa capa de iPhone para vender a 120, 130 reais num shopping. Mas esquece, deixa o shopping de lado e vamos falar de loja física, loja de celular, né? Pode variar de região para região, mas você não vai achar uma capinha mais barata aí do que 15, 20 reais. Né, tirando a de iPhone de lado, é claro, mas uma capinha aí personalizada, uma capa aí anti-impacto de celular, você não vai achar por menos de 20 reais, independente da região que você esteja, no mínimo aí 15 reais. Aí o cara pagou 3 reais e está vendendo por 15 reais. Tá barato, o preço de venda dele tá barato, mas ainda assim ele tá, olha qual que é a margem de lucro desse cara, quanto dinheiro esse cara tá ganhando em cima de uma capinha que ele pagou aí 3, 3,50, certo? Beleza, então, a gente conversou sobre a capinha. Vamos conversar agora sobre uma película de celular, né? Uma película de celular, para você ter noção, vou pegar uma película aqui. Agora vamos falar o preço de custo de película. Película para tela, para proteção de tela de celular. Por incrível que pareça, uma película, modelos aí que já estão no mercado, custa incríveis R$ 1,80, R$ 1,90, R$ 2,00, R$ 2,20, R$ 2,30, mas não vai passar dessa casa. Claro que os modelos lançamento, acabou de lançar o celular agora, vai estar um pouquinho mais caro, mas esse mais caro que eu falo é R$ 3,50, R$ 4,00. No máximo aí R$ 4,50 uma película modelo lançamento de celular. Mas se não é um celular lançamento, se é um celular que já está no mercado aí tranquilo, em média de R$ 1,60, R$ 1,70, R$ 1,80, R$ 1,80 em média, uma película 3D custa num fornecedor para você comprar uma película 3D para celular. Hoje, nas minhas lojas, eu vendo a R$ 28,70 uma película 3D que a gente pagou em média de R$ 1,80, R$ 2,00. Olha o tamanho da oportunidade financeira que você tem, que eu estou falando aqui para você. Então você pagou R$ 1,80, R$ 2,00, vai vender por 20, 25, 30, dependendo da média de preço que a sua região trabalha aí, certo? Se você for vender baratinho uma película 3D, você vai vender a 10, 15 reais. Olha a porcentagem de margem, olha a oportunidade que você tem nesse mercado. Falamos de capinha, falamos de película, vamos falar agora sobre carregador de celular. Um carregador de celular, preço médio de custo aí em torno de R$ 7, R$ 8 reais, dependendo do modelo de celular. Se é um carregador V8 aí, um carregador tipo C, que é para celular um pouco mais atual agora, você vai pagar aí R$ 12 reais.
né, R$14 no máximo, preço de custo de um carregador, e dependendo da região, certo? Vou falar o preço que a gente vende nas lojas Moreira Celulares. Vai vender aí 40, 45, R$49,90, R$50 um carregador que foi pago R$12, R$13, R$14 no máximo de custo. Vai vender a 50, a 50, a R$50 um carregador que pagou em média aí de R$12 de custo. Olha a margem de lucro que você tem só nos acessórios para celulares. Na próxima aula, na aula de quarta-feira, né, às 8 horas da noite, mesmo horário de hoje, na próxima aula, na aula 2, eu vou falar mais sobre celulares. A gente vai entrar no assunto de celulares. Hoje eu estou falando mais parte de acessório. Aí eu vou falar para você, te explicar sobre os fornecedores de celular, como funciona, margem de lucro e tudo mais, né? Hoje nós vamos focar mais em acessórios, né? Para você entender o tamanho da oportunidade que a gente tem nesse mercado. Né? Então, não somente capinha, película, carregador, mas você pode ter uma infinidade de produtos aí, parte eletrônica, caixinha de som, né? Pendrive, cartão de memória. Para você ter noção, uma caixa de som dessa, uma caixa de som JBL, sabe qual que é a margem de lucro? É a incrível margem de lucro de um carregador, de uma capa, de uma película. Por incrível que pareça, hoje nós pagamos em torno de R$150, R$160 de custo, preço de custo, numa caixa de som JBL hoje, dessa daqui. Né? Sabe qual que é o preço praticado nas nossas lojas hoje? Hoje a gente vende uma caixa de som dessa por R$497, uma caixa de som JBL que a gente pagou R$150 de custo. Então, a cada caixa de som dessa JBL que a gente consegue comprar mais 3. Vender uma por R$497 vai te dar margem para você comprar mais 3. Olha o tamanho da margem de lucro desse mercado, olha o tamanho da oportunidade. Então, se você chegou até essa aula, nossa, eu vou, né, ver o que o Gabriel tem para me explicar, para me ensinar, mas eu não tenho nem R$1 para investir, não tenho dinheiro para ganhar dinheiro nesse mercado. Não tenho dinheiro para investir nesse mercado para poder ganhar dinheiro, porque tudo precisa ter um investimento para começar, né? Mas, cara, com R$200, R$300 você já consegue comprar um monte de capinha, um monte de película, um monte de carregador para celular, né? E ir reinvestindo esse valor. Os R$300 que você comprou de acessório, você pode transformar esses R$300 em 800, em R$1.000. Com esses R$1.000, você transforma ele em 3, 4, 5 mil reais. Depois dos 5 mil reais, você transforma em, né, vai escalando esse valor. Então, olha a oportunidade que tem esse mercado, né? O tamanho da margem de lucro que você tem para entrar nesse mercado de celular. Né? Isso falando só em acessório para celular, sem tocar no assunto de celular ainda, que eu vou tocar nesse assunto na próxima aula, certo? Ah, Gabriel, mas eu não sei onde comprar capinha, onde comprar película, onde comprar os acessórios para celular. Eu não sei onde encontrar esses acessórios. Eu não sei quais são os fornecedores que vendem. Calma, calma, coração, que até o final desse evento, até o final das 3 aulas, até o final dessa jornada Smart 10K, eu vou te explicar certinho que existe um passo a passo definido, tudo certinho, de quais películas, até quais películas você vai comprar, né, para começar. Vou te explicar, ó, compra essa película, compra essa, compra esses modelos que você vai vender mais rápido, compra essas capinhas, compra esses modelos de carregador que você vai vender mais rápido, foninho de ouvido, né? Um foninho de ouvido que você paga 3, 4 reais, você vende a 20, 25 reais. Então eu vou te passar certinho os detalhes de como que você vai encontrar esses fornecedores. Então calma que até o final desse evento, até o final da terceira aula, então eu vou entregar um passo a passo, tudo detalhado, mastigadinho para você, né? Que esse passo a passo é o método Smart 10K. Né, tem tudo detalhado, tudo certinho para você já começar a sair ganhando dinheiro, né? Já começar a trabalhar nesse mercado. Vou te explicar certinho como funciona o método Smart 10K nas próximas aulas. Ah, Gabriel, mas tem muito concorrente, já tem muitas lojinhas de celular que eu conheço por aí, tem muitas lojas de celular, a concorrência vai ser muito grande. Como é que eu vou ganhar dinheiro nesse mercado se já tem muita gente aí nesse mercado ganhando dinheiro, né? Ah, é? Vamos conversar sobre isso então. Se eu moro numa cidade de 8 mil habitantes, né? E eu tenho 2 lojas aqui. Pensa que eu não tenho concorrente? Tenho sim, numa cidade de 8 mil habitantes eu tenho vários concorrentes, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo que aumente a quantidade dos concorrentes, ainda não é possível dar conta da demanda de venda de celular e acessório para celular, porque as vendas de celular estão cada vez mais crescendo, né? E isso vai continuar, pode ter certeza que isso vai continuar para a eternidade, porque hoje, igual eu te disse agora há pouco, todo mundo precisa de um celular.
né? Todo mundo usa celular, então todo mundo pode ser seu cliente. E se numa cidade dessa, né, com 8 mil habitantes, a gente vende em uma média de 2 celulares por dia, né, uma média de 50, 60 celular por mês. Imagina você que está numa cidade maior que a minha, claro que você vai vender essa quantidade de celular por mês e até mais do que isso, né, porque a sua cidade vai ser maior, se a sua cidade for maior, através do meu método de Smart 10K, que você vai aprender, né, tudo passo a passo detalhado certinho de como que vai funcionar, né, esse mercado de celular para você conseguir dar seus primeiros passos nessa jornada. E também trabalhar com acessório, né, é excelente, né, porque você consegue suprir as necessidades de todo mundo. Como todo mundo tem celular, então todo mundo pode ser seu cliente, como eu já disse agora há pouco. Na aula de quarta-feira, né, na aula 2, eu vou te abrir as oportunidades que você tem para ganhar dinheiro com venda de aparelho celular, né? Inclusive, eu vou te explicar como vai funcionar para você ter acesso aos 30 melhores fornecedores de celulares do Brasil. Alguns desses fornecedores te dão crédito para você montar seu estoque de celular sem você ter nenhum real para investir. Você não precisa ter nada para investir e esse fornecedor te dá o crédito para você comprar o celular. Você vende o celular, tira o seu lucro e depois você paga o fornecedor, né? Eu vou te explicar sobre a margem de lucro das vendas do celular, vou te explicar como fazer um combo para o cliente, que é você vender o celular, vender a capinha, vender a película e ainda vender uma garantia estendida para o cliente que você está vendendo esse celular. E nesse combo, nessa venda para esse cliente aí, você pode ter mais ou menos em média de R$500 de lucro numa brincadeira dessa. Numa venda que você vai fazer para um cliente aí, vender o celular, vender a capinha, vender a película, vender um fone de ouvido, vender a garantia estendida, tudo para o mesmo cliente. Isso aí direto acontece nas nossas lojas, né, que eu vou ensinar isso para você também. Então, finalizando a aula de hoje, né, a aula 1, na quarta-feira, na aula 2, eu vou te explicar sobre essa parte de vendas de celular e aprofundar mais nesse assunto, né? Na quarta-feira, na aula 2, mesmo horário de hoje, às 8 horas da noite, nós vamos se aprofundar mais no assunto de vendas de celular, margem de lucro líquida, etc, etc. Beleza? Então, a gente vai finalizando a aula de hoje por aqui e eu te vejo na quarta-feira, na próxima aula, na aula 2. Tchau, tchau e até quarta-feira. Tamo junto!